Vamos abaixando as barreiras, abaixando as barreiras. Fabiano, o que que é abaixando as barreiras? É abaixar julgamento, ponto de vista, mecanismos de defesa. A gente tem que falar muito de mecanismo de defesa. Gente do céu, mecanismo de defesa é o que a gente tem na nossa vida que está bloqueando a nossa mudança, sabe? Eu olho para o mecanismo de defesa e falo, não acredito. O dia que vocês entenderem mecanismos de defesa, vocês vão falar: não acredito que eu tô assim. Então, eu sempre começo pedindo, baixando as barreiras. E vai sentindo todas as barreiras. As barreiras é quando você tá ouvindo alguma coisa, por exemplo, você tá me escutando e o teu corpo tá fazendo assim, ó, tá contraindo, tá te incomodando, tá pesando. Eu tô falando alguma coisa, você cria uma resistência, você não gosta do que eu falo. E eu sempre falo para todo mundo: entra sem julgamento e sem ponto de vista do que é certo e do que é errado. Simples assim. Aí você entra e o que que você faz com isso? Você só observa, escuta, sem julgamento, se escuta, sem ponto de vista nenhum. E aí você vai começar a perceber se aquilo que a pessoa está falando ou eu estou falando faz sentido para você ou não, e se você tem algum mecanismo de defesa que está impedindo você de escutar algo que poderia virar a sua chave, virar a chave e mudar praticamente a direção da sua vida. Uau, gente! E o que eu tô contando para vocês, eu levei muito tempo para entender isso. Eu vou contar para vocês como eu percebi a resistência. Gente, é muito engraçado as coisas. Vocês sabem que eu passei 2 anos, gente, trabalhando muito forte a energia do dinheiro, da prosperidade, da liberação do financeiro. Falei, não, eu vou olhar para isso, não quero nem saber, eu foco, doa quem doer, vou liberar isso. E fiquei olhando para aquilo, eu olhando mesmo, é como eu estou explicando, abaixei minhas barreiras total e fiquei olhando. E eu fiquei olhando ali. E sabe que eu percebi uma coisa? Eu era muito próxima e muito íntima com a família da minha mãe. E eu não sentia muito próxima da família do meu pai. Eu tinha uma resistência, sabe? Uns pontos de vista totalmente errado. Nossa, totalmente errado, gente. E ali é onde eu aprendi muita coisa. Um dia eu entro novamente para fazer uma live de dinheiro, eu conto um pouquinho melhor sobre isso. E aí, quando eu comecei a olhar essa resistência familiar, tá? Familiar, não tinha nada a ver com dinheiro, mas eu resistindo à família do meu pai, não incluindo a família do meu pai, isso tem a ver com meu. Olha só, isso tem a ver também com pai e mãe. Se você tem algum probleminha com teu pai, e com a tua mãe, você pode parar e olhar para isso, tá? Porque ali tem alguma coisa, se você vai fazer, você vai entender. E aí, eu olhando aquilo, eu percebi que eu estava resistindo, né? E não estava incluindo a família do meu pai, por não ter proximidade mesmo, mas olha que legal. A família do meu pai é a família que tem dinheiro. É a família que tem abundância, que eu quero dizer, que ela tem um olhar mais próspero. E eu simplesmente estava resistindo, não estava aceitando, não estava, tinha pontos de vista, julgamento, vários julgamentos do errado de comportamento, de etc. Aquelas falas, gente, falas, tinha falas. Ó, escuta suas falas mentais que tá na sua cabeça, vocês vão começar a entender um monte de coisa, pistas do inconsciente, mostrando para você onde você está. E aquilo me deu um boom. Eu falei, meu Deus, não, 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 vamos trabalhar isso. Por isso que eu falo, abaixa as barreiras. Abaixa completamente as barreiras, porque aí vocês vão entender. Vocês vão entender onde vocês estão, e é sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu descobri, eu descobri que a minha idade energética é 21 anos. Por isso que eu sou assim, gente. Adoro, né? Eu adoro, só não dá para ficar nos comportamentos de 21 anos. Até a live passada eu falei, gente que não cresce. Aí, ó, a minha idade, uma das minhas fraturinhas emocionais está com 21 anos. E olha só que interessante, eu sempre falo disso também, mas para vocês entenderem que a minha busca é constante, gente. Eu acabei de receber isso do forno. E eu tô passando para vocês. Porque eu chamo de consciência, essas consciências, elas são tão grandiosas para ajudar tanto o nosso ser a sair desses espaços. E vamos lá.
eu toda vez que eu vou fazer, desde o ano passado, no final do ano passado, em todas as técnicas, liberações que eu faço comigo, tudo que eu faço comigo, gente, eu passo para vocês ou eu faço com os meus clientes. Eu não uso nada, nada, nada que não funcione para mim. Eu não consigo. Primeiro que é da minha característica. Eu tenho uma característica que não permite fazer ou vender algo que você não acredita, sabe? Pesa, meu corpo pesa, é como se eu estivesse enganando. Então, uma coisa boa é que eu não vou falar nada do que eu não fiz comigo. Simples assim. E aí, desde o ano passado, tá? Nas técnicas que eu tenho, e para vocês entenderem que todas as técnicas são maravilhosas, todas, gente, não tem a minha técnica é melhor. Não existe isso. Sinto muito, até para mim mesmo, que estou falando das minhas técnicas, das ferramentas que eu tenho, eu não posso falar que a minha é melhor que a do meu amigo. Não é, não é, não é, gente. A ferramenta é a melhor para você, a que você se sente confortável. E detalhe, quem escolhe é você. Nós já vamos falar sobre isso. O teu corpo vai levar você para o profissional que é a melhor e maior contribuição para você. Então a gente alinha o nosso corpo. Por isso que eu falo do corpo. Corpo, corpo, corpo. Bom dia, corpinho. Já falou bom dia pro teu corpo? Corpo. Gente, eu beijo meu corpo. Meu corpo adora, adora, adora. Bom dia, conectando o teu corpo, células, moléculas, DNA, mente inconsciente. Me mostra, corpo, qual é a ferramenta, qual é a profissional, qual é a live que vai contribuir para mim hoje, que vai mudar e vai me soltar desses espaços. Tá, e aí olha só. Ano passado, eu fui fazer uma liberação na hipnose não verbal, tá? Isso, gente, eu tô mudando aqui só para afastar um pouquinho, tá? E aí, lá na hipnose, nós temos uma ferramenta que mostra a idade, sabe? Ela vai mostrando, ela não mostra o quê, mas ela vai mostrando idade. Ela mostra uma idade, ela mostra várias idades, na realidade. E ali me mostrou algo, né, em torno dos 20 anos, 21, 28, eu não lembro. E aí, essa semana, ontem exatamente, eu fui numa outra ferramenta e ela falou dos 21 anos de idade. O que aconteceu com você aos 21 anos de idade? E aí, nossa, gente, vai lembrar 21 anos de idade, eu denunciando a minha idade. Vai eu lembrar o que aconteceu aos meus 21 anos de idade. Eu fiquei pensando, 21 anos de idade, né? Eu tava na faculdade, começando a faculdade, sei lá onde que eu tava. E pensando, aí ela falou assim, um namorado. Cara, namorado. E todo mundo, eu finalizei, gente, só para vocês entenderem, eu finalizei um relacionamento, já vai fazer no papel já vai fazer um ano e pouco, mas eu já estava separada há 3. E todo mundo fala, eu trabalho com isso. Eu falei, o pessoal sempre falava assim, Fábio, você fez as finalizações do relacionamento? Eu falei, fiz o divórcio energético, fiz os fragmentos de alma, tá tudo tranquilo, olhei. Gente, chorei também, eu vivenciei um luto de um término de um relacionamento. A gente precisa, né? Eu senti a minha dor, a dor dos meus filhos, né? Por não estar com os pais juntos. Eu fiz tudo isso. Mas o pessoal vinha e falava: não finalizou, Fabiana, não finalizou. Não finalizou esse relacionamento. Eu falava: gente, mas eu não tenho mais ferramenta para fazer. Aonde é que eu tenho que fazer mais ferramenta nesse trem aqui que eu já fiz tudo e mais um pouco, né? Aí veio, eu perguntei. Pergunta, gente. Eu sempre falo, não deixa de perguntar. Pergunta. Pergunta, pergunta, pergunta expande, pergunta leva para vocês para o caminho certo, pergunta leva vocês para a liberação que vocês precisam. Eu perguntei, eu falei assim, verdade que é esse relacionamento que eu preciso finalizar? Ou é o antigo? E aí, quando veio essa informação dos 21 anos de idade, eu fiz a mesma pergunta que ela perguntou para mim, é um relacionamento? Eu falei, pode ser um relacionamento? E que não seja esse atual? Pode ser um relacionamento mal finalizado da minha linha do tempo? Porque quantos namorados vocês já tiveram, gente? Eu pergunto. Aí ela falou, pode. Eu falei, então já está respondido. O pessoal está pedindo para eu finalizar um relacionamento. Eu já finalizei esse relacionamento passado, mas o anterior a esse último estava aberto. Aberto.
Gente, e aí eu parei aos 21 anos de idade por causa desse relacionamento. Por quê? Porque ele foi intenso, porque ele trouxe dor. Eu não falo de relacionamentos tóxicos aqui. Mapear. E é de diversas formas, é o que eu falei. Quando vocês estiverem preparados para a resposta, para vocês olharem para aquilo, vem. Eu tô contando uma historinha de relacionamento, mas isso pode ser várias coisas. Pode ser um trauma que você vivenciou. É porque eu já trabalhei muitos meus traumas, tá? Eu tô falando de relacionamento, mas eu liberei. Eu tô desde 2016 limpando trauma. Desde 2016, gente. Então, eu tô limpando trauma, trauma, trauma. Então, não veio trauma para mim, porque eu já limpei. Mas eu contei na quarta-feira passada que às vezes você vai começar não no trauma, porque dói e fica escondido. Tem gente que não lembra, tá? É normal, a gente não mexe. Mania nossa de ficar mexendo em coisa que não tá pronta para ver também. Por isso que vocês têm medo de dor. Ah, eu vou olhar, isso vai doer. Claro que dói, gente. Você não está preparado. Você tá, o teu inconsciente escondeu de você. Aí você vai lá cutucar, vai aparecer. Só que o problema não é cutucar e aparecer. O problema é você cutucar, aparecer e a pessoa dar conta de olhar para isso e liberar vocês. Porque o problema que eu vejo de todas as ferramentas é você não fechar, não ressignificar. Por isso que aqui, no consultório de psicologia, 1 hora, ok, acabou, vó, meu amor, vai embora. Você pode ir embora. Aqui não tem isso, não, gente. Abriu uma caixinha de Pandora. Aí eu olho para você chorando, você olhando para aquilo, tudo aberto, né? Constelação às vezes faz isso também, tudo aberto. Aí você fala assim, ó, meu amor, acabou sua hora, levanta e vamos embora. Gente, vocês vão surtar. Por isso que eu falo, o que que acontece no inconsciente? Não precisa ser difícil nem dor. Vai limpando as camadas que você está preparado para olhar. Por isso que, às vezes, a gente não vai limpar na raiz e você vai trazer uma situação do momento de hoje, uma briga, uma discussão que você teve com uma pessoa, um tombo que você levou lá do seu negócio, alguma coisa assim. A escassez, adoro trabalhar dinheiro, né? E aí, depois, em algum momento, essa caixa vai e faz assim, ó, puf, e pipoca para você a dor que você tem.